tudo bom? Então vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de ciências também. Mandei um esqueminha, tirei foto desse esquema, mandei para vocês copiem então também, tá? Para ter isso no caderno de vocês. O assunto que a gente vai trabalhar é referente ao capítulo 4, certo? Tendo em vista que a gente já trabalhou com os outros capítulos, capítulo 3 foi o capítulo referente sobre as drogas, né? Então agora a gente vai dar continuidade aí ao nosso conteúdo. O capítulo 4, pessoal, ele vai trabalhar para nós aí sobre a questão sólida que constitui o nosso planeta, né? A gente falou no capítulo 2 sobre a água, né? Tudo sobre a água. E agora o capítulo 4 ele traz a parte sólida que constitui o nosso planeta, que são o solo ou as rochas, certo? A gente vai estudar também quais são as estruturas que compõem o interior do nosso planeta, que está marcadinho aqui para vocês e já eu volto para explicar este esquema. Só que antes da gente entender essa estrutura, a gente precisa entender alguns outros conceitos, né? Então, primeiro, já que nós vamos trabalhar aí com a parte sólida, né, de formação do nosso planeta, do que é formado aí essa parte sólida, né? Quais são as características que compõem o nosso planeta, né, de forma sólida. Então, ele é formado pelo solo e pelas rochas, né? O que é solo? Solo, pessoal, a gente entende que são as pequenas partículas que são sedimentadas pelas rochas, né? Então, como eu passei aqui na definição para vocês, solo é formado por diferentes tipos de rochas que estão inseridos na crosta terrestre, certo? Então, quando as rochas se desgastam, elas acabam liberando fragmentos e esses fragmentos acabam formando-se e dando origem ao solo. Do que é formado o solo? O que a gente encontra no solo? Então, a gente encontra matéria orgânica, né, que é a matéria morta ou seres vivos que ali habitam, né, como, por exemplo, as minhocas, que tem uma função importante no solo. A vegetação, que é algo também extremamente importante, né? É graças às árvores, às raízes das árvores que acabam fazendo com que o solo se torne mais forte, né? A gente tem visto aí nos noticiários casos de deslizamentos que acontecem, né, nessas cidades maiores por conta de construções de casas de forma irregular, né, do qual eles acabam tirando a vegetação do solo para construir as casas, e isso faz com que o solo se torne mais fraco. Então, a gente vê também no solo a vegetação. Outra coisa importante que a gente observa são os pedaços de rochas, né? Então, na crosta terrestre, no nosso solo, a gente tem uma variedade de rochas, certo? Rochas e minérios, que a gente vai falar mais para frente, diferença de um e do outro, né? Mas a gente tem também na composição as rochas, a água, principalmente, né? Tanto a água vinda da chuva, que é absorvida pelo solo, quanto as águas que estão presentes aí em nascentes, em aquíferos, né? Em todo o lençol freático. E o ar, né? Tem ar também no solo. E graças ao fato de ter ar é que tem vida ali, né? Seja de planta ou seja de animal. Bom, os solos são todos iguais? Eles não são todos iguais, né? A gente tem alguns tipos de solos, né? Basicamente, nós temos 3 tipos de solos. Por areia, né? Por isso o nome é arenoso. E ele é bastante permeável. O que significa essa palavra permeável? Significa que ele tem a capacidade de absorver bem a água, né? Ou seja, ele consegue fazer com que a água não fique na superfície desse solo, seja absorvida rápida. Isso faz com que esse solo seja um pouco fértil, né? Ele não é um solo bom, por exemplo, para plantio, né? Em algumas situações mais extremas, como o deserto, é até muito pouco, tem muito pouco nutrientes aí, né? E só as plantas adaptadas que conseguem sobreviver nesse tipo de solo. Então, se a gente faz um experimento, por exemplo, enche um copinho, né, com areia e coloca um pouquinho de água, a gente vai observar que essa água vai ser totalmente absorvida pelo solo, certo? Já o segundo tipo de solo é o solo argiloso, né?
Nome argiloso lembra o que para vocês? Argila, né? Então, é um solo que é formado por argila, né? Neste caso, a água já não tem facilidade para ser absorvida, né? Ela tem uma dificuldade em passar e ela fica ali na superfície do solo. Também não é um solo bom para plantio, né? É um solo também com poucos nutrientes, mas é um solo muito úmido, né? Existem algumas plantas adaptadas a viver em ambiente mais argiloso, mas precisa de nutrientes. Por exemplo, a plantação de arroz é um tipo de vegetação que ela gosta do solo bastante úmido, né? Mas isso não significa que o solo tem que ser extremamente argiloso, tem que contar com outros nutrientes. E aí o que nós chamamos de solo bom, ideal para o desenvolvimento das plantas, é o solo umífero, que nada mais é do que o quê? Ele ter um pouco do solo arenoso e um pouco do solo argiloso, né? E ele é rico em humus. O que significa a palavra humus? Eu não escrevi, vocês podem grifar e escrever no de vocês. É a matéria morta, certo? Matéria morta de seres vivos, seja de plantas, de animais. Então é algo bom, certo? Porque isso se transforma em matéria orgânica e isso acaba fornecendo os nutrientes que o solo precisa, certo? Bom, o solo umífero, então, mais uma vez falando, é o solo ideal para o desenvolvimento das plantas, ok? Então, mais uma vez, solo então é formado por diferentes tipos de rochas, né? Desculpa, que estão inseridas na crosta terrestre. Do que tem aí no solo? Então tem matéria orgânica, tem vegetação, tem pedaços de rochas, água e ar. Quais são? Os solos são iguais? Não. Quais são os tipos dele? Arenoso, argiloso e umífero. E aí agora a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito do interior da Terra. Então, o nosso planeta, ele conta aí com camadas, né? Camadas que revestem o nosso planeta. Eu vou usar esta bolinha aqui, ó, para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor, tá? Então, vamos supor que essa bolinha aqui seja a Terra. Tudo que está em volta dela, né? Essa parte toda que está sendo revestida, a gente denomina ela de crosta terrestre, certo? Então é na crosta, pessoal, que está sendo desenvolvida aí todos os seres vivos, certo? É onde se desenvolve todos os seres vivos, as plantas, né? É onde a gente também tem aí a formação dos mares, dos oceanos, rios. Toda a vida ocorre na crosta terrestre. Ela pode atingir aí, ó, só para vocês terem ideia, a gente não tem muita noção, mas esse pedacinho aqui que eu desenhei para vocês, ele tem aí de espessura de 40 a 100 quilômetros. Então, de 40 mil metros a 100 mil metros, né? É bem profundo. Bom, a segunda parte, que é o que está no interior da crosta, né? Então, tenta imaginar aqui, ó, por fora da casca, dentro dela, nós temos um manto, né? O manto, pessoal, já é uma região muito quente, porque está próximo ao centro da Terra, né? E aí no manto, a gente já tem uma espessura aí de 2.800 quilômetros. Então esse pedacinho todo aqui pode contar com 2.800 quilômetros. E a temperatura é muito alta, pode chegar a 1.000 graus Celsius. Então tudo que estiver aqui já não é sólido, né? Já se torna pastoso, porque a temperatura é muito alta. É o que acontece lá com a lava do vulcão. Ela é meio pastosa, né? E aí a região central, nós temos o núcleo, que está dividido em núcleo externo e núcleo interno. Bom, no núcleo, pessoal, ele tem a espessura de 3.480 quilômetros aproximadamente. E a temperatura aqui, ó, pode chegar aos 6.000 graus Celsius. Ou seja, a gente só vai encontrar aqui materiais como ferro, como níquel, e tudo na fase, no estado líquido,
certo? Porque a temperatura é extremamente elevada. Bom, essas estruturas são importantes para o planeta porque é elas que mantêm o equilíbrio gravitacional do nosso planeta no sistema solar. Então, e este equilíbrio gravitacional, pessoal, ele é importante porque ele está associado principalmente aos movimentos em que a Terra realiza, tanto em torno de si mesma quanto em torno do Sol. Mas aí é assunto mais para frente, tá certo? O que vocês precisam saber, então, basicamente é isso. Que as estruturas do interior da Terra são formadas pela crosta, que é o que reveste o planeta, o manto, que é a parte interna, e o núcleo, que é o externo e interno, que está localizado na região central do nosso planeta. É o que nós chamamos aí de centro da Terra. Existe um filme, né, uma animação, que chama Viagem ao Centro da Terra, é bem interessante. E é um filmezinho que traz um mito para nós, né? Que conta aí a história de personagens que vão até o centro da Terra. Isso é possível de acontecer? Sabendo que o núcleo da Terra tem uma temperatura elevadíssima? Não é possível, é uma ficção. Mas vale a pena aí assistir, porque traz também bastante coisa legal. Beleza? Obrigado. E qualquer dúvida, só perguntar.